Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre objetos amaldiçoados. A gente vai desvendar isso um pouquinho. Será que isso é real? Será que isso existe? Será que eu posso comprar essa garrafa e aí, ela ser amaldiçoada e trazer problemas para minha casa? Será que isso realmente funciona? Será que isso é real? Você aí que está assistindo esse vídeo já passou por uma experiência como essa? Se você já passou, coloca logo aqui nos comentários, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito interessante pra gente. Então fica até o final desse vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Gente, pra gente já começar esse vídeo, sempre que me vem objetos amaldiçoados na minha mente, me vem na verdade duas coisas, mas eu vou começar falando uma por uma, é claro, pra vocês não se embolarem. Mas vocês se lembram daqueles quadros de crianças chorando? Eu tô colocando aí na tela pra vocês, mas eu nem gosto muito de colocar, porque só de você olhar você vê que realmente é uma coisa diabólica, alguma coisa demoníaca. E obviamente vocês sabem que esses quadros tinham pactos por trás disso. Na verdade, a maioria das coisas que geralmente estoura e vende muito é porque tem pactos diabólicos por detrás disso. Vocês sabem que aqui no canal eu acredito nessas coisas, então sim, com certeza esses quadros tinham algo de subliminar ali, algo perverso por detrás de tantas vendas e tantas casas tendo esses quadros. A minha casa nunca teve esse quadro, tá, gente? Mas a gente sempre ouve muitos relatos. Muitas pessoas que tinham esses quadros relataram ouvir vozes dentro de casa, relataram ouvir choro de criança dentro de casa, sendo que elas não tinham criança. Enfim, muitas pessoas inclusive chegaram a relatar incêndios dentro de casa sem nenhum motivo óbvio para isso. E também, inclusive, tá, gente? Esse é o mais comum de todos: enfermidades dentro de casa, problemas financeiros dentro de casa, brigas, confusões dentro de casa, desde que elas apossaram desses objetos. E a segunda coisa que eu me lembro, quando fala de objetos amaldiçoados, vamos dizer assim, eu me lembro das guerras que os israelitas iam. Isso é uma coisa assim que, desde que eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei muito, vamos dizer assim, encucada. É algo assim muito interessante, o porquê que muitas vezes que os israelitas iam para as batalhas contra o povo inimigo, o Senhor permitia que eles ficassem com os objetos, sitiassem a cidade e levassem os despojos, mas muitas outras vezes o Senhor não permitia que os israelitas ficassem com aqueles despojos. Então a gente não sabe o motivo disso, por que o Senhor muitas vezes permitia que eles ficassem e muitas outras vezes o Senhor não permitia que os israelitas se apossassem daqueles despojos. Será que não poderia ter algo espiritual por detrás daquilo, coisas oferecidas? E se a gente sabe que aqueles povos, a maioria deles faziam coisas erradas, coisas totalmente diabólicas, né? No caso deles era o paganismo, mas a gente sabe que por trás de todo o paganismo tem ali o satanismo envolvido. Então aqueles povos desde antigamente já eram envolvidos com isso. Pactos com certeza já existem há muito tempo. Então, gente, quando eu lembro assim de objetos assombrados, e a gente vai falar também num vídeo separado desse para não ficar muito grande, sobre as bonecas, brinquedos que são amaldiçoados. Sim, gente, o que eu tenho a falar sobre isso? Objetos amaldiçoados existem? Eu creio que sim. Primeiramente, já devido à legalidade que aquilo dá. Por exemplo, se eu pego e ofereço esse controle de televisão aqui, vou lá dentro de um centro de espiritismo e ofereço ao diabo, vamos dizer assim, dentro de um terreiro, e ofereço. Eu acredito que a partir daquele momento, esse simples objeto pode sim trazer problemas para dentro da sua casa, sabe? Inclusive tem até trabalhos que eles fazem com isso, que as pessoas levam para casa e não sabem, e ali começam a aparecer os problemas. Isso se chamam brechas, que inclusive para nós deve ser algo a se pensar bastante, deve ser algo que a gente deve ter muito cuidado com tudo que entra dentro da nossa casa, porque, gente, vamos acordar, vivemos num mundo mau,
Vivemos num mundo que jaz do maligno. A palavra do Senhor já não vai dizer isso. O mundo jaz do maligno, já pertence ao maligno. Então, tudo que acontece é espiritual. Eu creio que nesse momento que eu tô aqui falando com vocês, tem uma batalha espiritual acontecendo. O mundo espiritual nunca dorme. Embora a gente durma algumas vezes, acorde, descanse, o mundo espiritual não descansa. Então, eu acredito sim que os demônios, as entidades, podem sim se apossar de objetos, então nós temos que ter muito cuidado. Mas sabe o que eu posso fazer? Vamos pegar o caso do controle. Eu vou pegar e vou orar, porque ali o Senhor vai repreender. Mas cabe a nós orarmos. Por exemplo, tem pessoas que têm esse costume e eu falo isso pra vocês de coração. Eu tento ter esse costume, mas eu sempre esqueço de orar antes das refeições. Mas isso é muito importante, porque ali a gente está entregando aquele alimento ao Senhor, principalmente quando a gente come coisas da rua, porque aquilo ali pode estar oferecido e pode te trazer alguma maldade. Por quê? Porque existe uma legalidade ali dentro. Aquilo foi oferecido para os demônios, então pertence aos demônios. Mas a partir do momento que você ora e fala, Senhor, agora é teu, agora eu ofereço esse objeto ao Senhor. E então a partir desse momento, toda a entidade vai embora, porque não há entidade nenhuma ou demônio nenhum que possa permanecer diante do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, gente. Então, sim, eu creio que isso existe. Eu creio também que existe solução para objetos que trazem esse tipo de coisa para dentro da nossa casa. Que é o que, gente? Oração. Nós devemos orar, porque muitas vezes a gente que é preguiçoso e não ora e acaba tendo legalidade de demônios. A mesma coisa acontece com mensagens subliminares, que eu quero fazer um outro vídeo relacionado ao tema. Eu quero fazer por parte esse vídeo aqui falando só sobre os objetos amaldiçoados, tá bom, gente? Então, sim, se a gente soubesse o que acontece por detrás desses pactos que eles fazem, gente, se vocês soubessem, se a gente soubesse, porque eu também não sei, mas tem muita coisa oculta e escondida no meio disso tudo. Por exemplo, os brinquedos da Xuxa. Nós vamos falar também sobre as bonecas amaldiçoadas, sobre os brinquedos amaldiçoados, e os da Xuxa eram muito famosos. Mas isso é real e tem imagens que captam isso, vídeos que captam isso, os brinquedos se mexendo, sabe? No próximo vídeo que eu for falar sobre as bonecas, eu vou contar uma experiência terrível pra vocês, sabe? Não foi comigo, mas foi com uma menina da minha igreja que eu conheço ela até hoje. E eu vou contar isso pra vocês que aconteceu. Então, gente, isso existe sim, isso é um fato. E assim como acontecem essas legalidades com objetos, garrafas, quadros, que são muito famosos, eu vou até contar uma experiência aqui pra vocês. Assim como acontece, né, com esses objetos, acontece também com lugares, demônios territoriais. Eu vou falar também sobre assombração pra vocês num outro vídeo, mas acontece com lugares também. Assim como tem, por exemplo, aqueles filmes de Casa Mal Assombrada que são baseados em fatos reais. Aquilo ali é real, gente. Existem pessoas que vão lá exorcizar a casa, sabe? Aquilo ali é real porque são demônios territoriais. E assim como acontece com os demônios territoriais, acontece também com os objetos, que eles ficam impregnados nos objetos, porque foi oferecido a eles. Então, o nosso papel é orar. E agora eu vou contar uma experiência pra vocês que aconteceu uma vez que a nossa casa estava tendo muitos problemas. Meus pais estavam brigando direto e a gente não conseguia se sentir bem na nossa casa. Então, minha mãe marcou uma visita da igreja para eles orarem a nossa casa, vez ou outra. É bom que você faça isso. Se você não tem esse costume, começa a passar a ter esse costume, porque isso é muito bom. E nesse dia, nessa visita, enquanto os irmãos começaram a orar, gente, eu juro pra vocês, eu me lembro até hoje, o pastor César foi lá orar na minha casa. Eu era, ainda devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. E quando ele entrou na nossa casa, ele já foi e falou assim, eu tô vendo um urso em cima da sua cama, tal. Gente, ele nunca tinha entrado naquele quarto, ele não tinha como ele saber que tinha um urso ali. Ele não tinha como saber. E ele foi lá e falou direitinho, o urso tal, sentado em cima da sua cama, Deus me mostrava agora. Tira isso da sua casa, porque isso é objeto de demônio. Os demônios estão tendo acesso à sua casa devido a esse objeto. E na mesma hora a gente foi lá e o urso estava lá e a gente retirou o urso. Ele não tinha visto o urso. Gente, o quarto estava fechado, não tinha como ele saber. Mas ele foi lá e o Senhor mostrou. E uma outra vez também que nós estávamos orando, aonde quando o irmão começou a orar, os copos começaram a cair no chão e ia quebrar. Nesse dia eu não tava, mas a minha avó contou que até os copos da casa dela lá de cima caíram e quebraram.
Então são coisas assim que realmente acontecem. A gente não tem um texto bíblico falando sobre o assunto, mas a gente tem textos falando sobre batalhas espirituais, guerras espirituais, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E testemunhas são essas, gente. Seres espirituais invisíveis, tanto anjos de Deus como os que não são de Deus, que estão nos vigiando o tempo inteiro. Eles podem sim, vamos dizer, interagir com os seres humanos, isso é um fato. Então hoje vocês sabem que isso verdadeiramente existe, objetos amaldiçoados existem. Eu já tive muitas experiências com isso. Se você também teve experiências acerca de objetos amaldiçoados, coloca aí nos comentários pra gente interagir junto, a gente ver uma história do outro, sabe? Eu já contei aqui 2 coisas que aconteceram, a questão dos copos e do urso, que o irmão nunca tinha entrado naquele quarto. Eu fiquei passada com aquilo. Ele nunca tinha entrado lá e falou: o urso tá em cima da cama, Deus me mostrou agora. E eu creio que foi Deus que mostrou mesmo pra ele. A gente foi lá e se desfez do urso. Então assim, gente, existem. Vocês têm também a série Experiências Malignas, Experiências com Deus aqui no canal, que mostra algumas dessas coisas também, com objetos. Então vamos ficar atentos às coisas que entram na nossa casa, ter o hábito de orar pelos nossos alimentos, porque até os alimentos podem ser oferecidos e nos causar dano, nos causar mal, sabe? Causar brigas, contendas, discussões, enfermidades dentro da sua casa. Então a gente peca, cara, por falta de conhecimento, de fato. Porque se a gente soubesse, a gente oraria mais. Se a gente acreditasse nisso, a gente oraria mais, sabe? Pelas coisas que entram na nossa casa. Tanto objetos como coisas de comer, alimentos. Então, a partir de hoje, eu faço um apelo, não só para vocês, mas para mim também, que eu consiga orar mais pelos objetos que entram na minha casa. Vai fazer uma compra, vai comprar alguma decoração para sua casa? Ore antes. Porque ainda que tenha sido oferecido aos demônios, às entidades, a partir daquele momento ali, sobre o nome do Senhor Jesus, você vai conseguir, sabe, expulsar tudo aquilo que for de ruim daquele objeto, sabe, toda a possessão daquele objeto, toda a legalidade que tenham dado para aquele objeto. Então é isso, gente. Agora eu queria colocar no finalzinho desse vídeo, você que ficou até o final vai assistir, que são alguns objetos amaldiçoados, tá? Alguns objetos com mensagens subliminares terríveis e que você realmente deve ficar atento. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Nós temos vídeos novos, eu tô pensando em colocar só 2 vezes na semana, gente, porque eu tenho feito muitas coisas, estado tão cansada e atarefada. Mas se der eu coloco 3, se não eu coloco 2, mas enfim, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Toda segunda, quarta e sexta-feira. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Prestem bastante atenção nessas imagens. Até na hora de comprar roupas para nossos filhos temos que ter bastante atenção e discernimento. Observem. Essa é a estampa de um vestido infantil. A criança ganhou de presente e usava normalmente. O vestido rasgou. A mãe mandou para uma costureira consertar e a costureira que reparou nos desenhos da estampa cheia de simbolismo de depravação, aborto e satanismo. Estejamos sempre cobrindo as nossas crianças de orações, pois o inimigo vem sorrateiramente. Quem diria? Até os tecidos. Já não bastava os desenhos animados, jogos e brinquedos. Agora roupas. Pode ter certeza que essas roupas foram apresentadas ao diabo em rituais satânicos. Peças amaldiçoadas. Eu aumentei a foto em várias posições e você está vendo essas imagens horríveis. Olhe em todo o tecido. Eu consegui discernir pelo menos uns 5 tipos de imagens. E não é ilusão de ótica. Compartilhe esse vídeo para o número máximo de amigos. Os dias são maus e a grande tribulação está às portas, já sendo anunciada nos 4 cantos da terra. Preparem-se. Dias sombrios já são realidade. Sabedoria para lidar com eles.